O Nilo, com mais de 6.600 quilômetros, é o rio mais longo da África. Ele tem fornecido vida aos desertos do norte do continente por milênios. No entanto, as pessoas só recentemente conseguiram aproveitar a riqueza energética do Nilo. Barragens no Egito e no Sudão contribuíram muito para o desenvolvimento desses países. E agora, a Etiópia decidiu reivindicar sua fatia do bolo, construindo a grande barragem do renascimento etíope no Nilo Azul. Mas isso causou pânico no Cairo. Por quê? Qual a importância geopolítica desse projeto? Bem-vindos ao dossiê dos anos 20. A competição na bacia do Nilo existe há 3 décadas. Porém, as tensões atingiram o auge em 2011, quando a Etiópia começou a construir a grande barragem do renascimento etíope. O custo do projeto foi estimado em cerca de 5 bilhões de dólares, e embora bancos chineses tenham financiado a compra das turbinas, a Addis Abeba financiou a construção por conta própria. Com uma capacidade de quase 6,5 gigawatts, será a maior usina de energia de toda a África. A barragem, ainda não totalmente concluída, está localizada no Nilo Azul, o maior afluente do Nilo em termos de volume de água fornecido. Ele alimenta o maior rio da África com aproximadamente 80% de sua água durante a estação chuvosa. O reservatório da Gerd, por outro lado, tem capacidade para armazenar 88% do fluxo anual do Nilo, medido na cidade de Assuã, no sul do Egito. A grande barragem está localizada a apenas 15 quilômetros a leste da fronteira do Sudão. Então, qualquer perturbação causada pelo repressamento não afetará a Etiópia, mas os países adjuntos, Sudão e Egito. Estamos falando de mais de 140 milhões de pessoas, o que é comparável à população combinada da Alemanha e da França, e cujo acesso à água doce é baseada no Nilo. Portanto, não é surpresa que o projeto tenha enfrentado oposição no Sudão e, acima de tudo, do Egito, cuja dependência do Nilo é inquestionável. O Egito retira 90% de sua água doce do Nilo e 99% da população do país vive às suas margens. Não há muitos países relevantes que sejam dependentes de um único fator como o Egito é do Nilo. Para o Sudão, o Nilo Azul também é de grande importância. As barragens de Roseiris e Sennar são responsáveis por 80% da produção de eletricidade do país. Cairo e Khartoum argumentam suas preocupações pela falta de órgãos internacionais para verificar o impacto da grande barragem do renascimento nos países adjuntos. Eles não confiam nas garantias de Addis Abeba de que será até positivo. Embora o Egito, a Etiópia e o Sudão tenham criado um painel internacional de especialistas em março de 2012 para determinar o impacto da Gerd, mais tarde descobriu-se que, de 20 documentos, 7 são inconclusivos, 2 estavam disponíveis apenas temporariamente, e o restante era baseado em informações desatualizadas, irrelevantes ou não possuíam fontes confiáveis. Pelo menos é isso que Amal Candel, do Instituto do Oriente Médio, defendendo o lado egípcio, contesta. Ele pediu a criação de uma avaliação independente do projeto, usando as chamadas avaliações de impacto ambiental e social, que é um dos princípios básicos do direito ambiental internacional que se aplica ao caso. A implementação de tal avaliação também foi incluída na Declaração de Princípios, assinada pelos representantes de Addis Abeba, Khartoum e Cairo em 2015. No entanto, mais de 7 anos se passaram desde então e a avaliação ainda não foi realizada. Outra tentativa de avaliar o impacto da barragem foi feita em 2017 pelo Comitê Nacional Tripartite fundado pelo Egito, Etiópia e Sudão, que encomendou o estudo a 2 empresas francesas. Porém, no final, os países não concordaram com as conclusões do relatório inicial, com Sudão e Etiópia de um lado e o Egito do outro. Nenhuma declaração conjunta foi emitida, e sequer um acordo sobre a data da próxima reunião do Comitê Nacional Tripartite. Assim, até a sua inauguração,
não havia um relatório confiável e imparcial sobre o impacto da barragem nas esferas social, ambiental e econômica no Sudão e no Egito. Além disso, Cairo argumenta que, ao contrário do Egito e do Sudão, a Etiópia não tem problema de água. Sua bacia hidrográfica cobre 94% de seu território, enquanto 50% do território do Sudão e 96% do território do Egito são desertos. Também há preocupações sobre o impacto das mudanças climáticas, resultando em secas e inundações mais severas. Os países adjuntos também estão preocupados com possíveis desastres se houver danos à barragem. O Egito também invoca acordos históricos em sua retórica, incluindo aquele em 1959, que garantia ao Cairo uma alocação de 55 bilhões e meio de metros cúbicos de água dos 74 bilhões disponíveis que fluem pelo Nilo a cada ano. O problema é que a Etiópia e as outras nações a montante não foram signatárias desse acordo. A Etiópia, um dos países que mais se desenvolvem no mundo, considera o projeto fundamental. Hoje, mais da metade dos 110 milhões de etíopes não tem acesso à eletricidade, enquanto a demanda por ela cresce 30% a cada ano. Os etíopes reconhecem a importância do Nilo para os egípcios, mas pedem o mesmo ao Egito em relação aos países do Nilo Superior. O Acordo de 1959, o tratado citado pelo Cairo, divide 100% do fluxo anual do Nilo entre apenas 2 estados, Sudão e Egito. Os interesses dos outros 9 países do Nilo são omitidos. Os etíopes também apontam que virtualmente 100% da população do Egito tem acesso à eletricidade, enquanto na Etiópia é menos da metade. Enquanto isso, o Cairo está criando seus próprios megaprojetos usando o Nilo, como o projeto Toshka, um programa para tornar o deserto verde direcionando partes do Nilo para o Saara, através de um sistema de canais de 240 quilômetros de extensão. A Etiópia vê como uma injustiça que o Egito esteja construindo barragens no Nilo, dando acesso total à eletricidade e para a agricultura, enquanto se opõe ao mesmo para a Etiópia, cujas terras altas fornecem 87% da água do Nilo Azul. A Addis Abeba também apresenta os benefícios potenciais da construção de uma barragem como melhor gestão de inundações no Sudão, onde menos de 1/4 das terras aráveis é cultivada atualmente. Então, uma redução nas inundações sazonais teria um impacto positivo na colheita e na situação econômica daqueles habitantes. Além disso, o reservatório reduziria a perda de água devido à evaporação e também reduziria a sedimentação nas barragens adjuntas. Em última análise, uma usina hidrelétrica, é claro, forneceria uma fonte de energia barata para a Etiópia, mas também para a região de forma mais ampla. Também devemos lembrar que as pressões internas em cada um dos países são muito fortes. Houve revoltas e mudanças de regime na última década, e os líderes mantêm uma linha dura para não parecerem fracos para a sua própria sociedade. O aumento do envolvimento dos estados do Chifre da África e os conflitos na Líbia, Iêmen e Síria complicam ainda mais o panorama geral da região. Colocando lenha na fogueira, Donald Trump disse que, se os etíopes não cooperarem, os egípcios poderiam explodir a barragem. O presidente do Egito, Al-Sisi, também alertou que a Força Aérea Egípcia estaria pronta para atingir alvos dentro e fora do país. E os etíopes suspeitam que o Egito está planejando uma base militar em Somalilândia, o que aumenta ainda mais as tensões. No entanto, uma resposta dura não serviria a ninguém e é improvável. Qual é a resposta internacional a tudo isso? Os Estados Unidos se juntaram à mediação, mas os etíopes acusaram Washington de ser tendencioso para o lado egípcio, pois pressionou Addis Abeba a assinar um acordo que favorecia o Cairo, ameaçando retirar 130 milhões de dólares em ajuda financeira para a Etiópia se ela não se ajustar. Os etíopes também acreditam que é a intervenção americana que causou uma mudança na frente dos sudaneses, que, em certo sentido, durante toda essa situação, estão sentados em cima do muro. Eles inicialmente apoiaram o projeto, vendo os benefícios, mas com o tempo
mudaram sua posição, juntando-se ao lado egípcio. A última escalada do conflito ocorreu em meados de 2020, quando a Etiópia começou a encher o reservatório. O Egito interviu no Conselho de Segurança da ONU. O Cairo argumentou que tal movimento representa uma ameaça à segurança internacional, enquanto as avaliações de impacto independentes ainda não foram feitas. Atualmente, as conversas ainda estão em andamento, envolvendo diplomatas do Sudão, Etiópia, Egito, União Africana, União Europeia e o Banco Mundial. Mas, à época, todos já percebiam que a inauguração da grande barragem do renascimento etíope não podia mais ser interrompida. Ela entrou em operação em 2022, mas ainda não atingiu seu potencial total. O que era objeto das discussões mais apaixonadas era o cronograma de enchimento do reservatório. Era do interesse da Etiópia que isso acontecesse o mais rápido possível para que a usina atingisse sua capacidade total rapidamente. A posição do Egito e, em parte, do Sudão é obviamente o oposto. Cairo gostaria que o enchimento se espalhasse por um período de até 20 anos, com o menor impacto possível em seus interesses. Na verdade, além de defender sua posição privilegiada até agora na exploração dos recursos do Nilo, o Egito está preocupado que a grande barragem do Renascimento seja a primeira de muitos projetos hidrológicos que a Etiópia, como um país com uma vasta rede fluvial, esteja planejando. E isso, com o tempo, poderia fazer de Addis Abeba o centro gravitacional da região. Aproveitando o acesso livre à energia, a Etiópia teria um dos ingredientes-chave para o crescimento duradouro. Ela se tornaria uma exportadora de energia barata, o que lhe daria mecanismos de alavancagem para exercer pressão em muitos países da região. Do ponto de vista geopolítico, isso é negativo para o Egito. Por outro lado, é um sinal de alerta para reduzir a alta dependência do Cairo do Nilo e procurar outras fontes de água doce, por exemplo, dessalinizando a água do mar, e de fontes de energia, por exemplo, energia solar. Cada país defende firmemente seus interesses, em uma situação em que o desejo de crescimento econômico, uma situação interna tensa ou incerteza sobre as intenções se misturam. O fato é que o Nilo é um recurso inestimável para os 11 países do Nilo e sua gestão eficaz é do interesse de toda a região. E a história mostra que nada pode garantir um aumento no bem-estar universal além da estabilização permanente. E esse deve ser o objetivo de todos os países da Bacia do Nilo. Este foi um episódio mais antigo da série Dossiê dos anos 20. Diga nos comentários se você gostaria que eu traduzisse mais vídeos como esse para o português. O nosso canal está crescendo. Quando chegarmos a 10 mil inscritos, abrirei a área de membros com vantagens exclusivas para quem gostaria de apoiar o nosso trabalho. Por hoje é só, obrigado e até o próximo episódio.